sou nativa, nasci aqui mesmo, tenho 55 anos, sou pescadora. Minha mãe nasceu ali nesse lugar ali, tinha uma casa que era parteira ali na época, né? Minha mãe está com 72 anos já. Eu tenho uma conexão com esse lugar desde a minha origem. Minha família vive há mais de 40 anos, então tive a minha primeira experiência de praia com 6 meses e todas as minhas férias de verão e as minhas lembranças familiares são daqui. Então minha conexão é realmente com essa areia, com esse mar. Minha família está aqui desde os indígenas, tem 4 gerações aí de antepassados já, tudo no mesmo cemitério. É uma área extensa, é uma área com difícil acesso, inclusive. Os acessos são por mar, por terra, é um misto de vários ambientes. Existe um lugar no litoral do Brasil que parece guardar um segredo em si mesmo. Uma costa escondida que parece um filme. Cada canto é uma cena de uma história muito bem escrita. Uma faixa estreita, onde a terra parece hesitar entre se entregar ao mar ou se perder na vastidão das montanhas. E elas, as montanhas, não dormem. Apenas respiram devagar, como se tivessem corações ocultos, como gigantes que sonham de olhos abertos. Ali, os rios se desmancham em veias salgadas, encontrando o mar. O mar. Ele costuma falar através de sussurros misteriosos, que só o vento traduz. Este, por sua vez, entre rajadas e brisas, carrega histórias tão antigas que a mão da nossa imaginação não consegue alcançar. Suas florestas se dobram até tocar a espuma das ondas das praias. Dizem que testemunhar esse encontro entre rio, mata e água salgada é testemunhar uma pitada da eternidade. E os mangues extensos e resilientes são como dedos, escrevendo há milênios a mesma mensagem. Tudo que nasce aqui, nasce em união. Os povos originários, que primeiro chamaram este lugar de lar, continuam ali não apenas presentes em corpo, alma e resistência, mas também em cada pedra, em cada canto de ave, em cada nome que o vento insiste em repetir. São eles o fio que tece a memória da terra, não uma memória morta, mas uma chama acesa que ilumina o caminho de muitos outros seres que ali vivem. O tempo ali é outro, não é contado em horas, mas em marés, em migrações, em estações, em movimentos, em sons, e também em silêncios. E como todo grande filme, ninguém quer que chegue ao final. Os personagens desta história, humanos, plantas, águas, rochas, animais, memórias, sabem disso. E lutam diariamente, com vigor, paixão e brilho nos olhos. Essa luta é a força motriz deste lugar que é o litoral do Paraná. Aqui se luta para que a última cena jamais seja filmada.
O Mega Coast é um projeto que veio sendo idealizado ao longo do tempo. O Laboratório de Ecologia e Conservação que eu coordeno hoje na UFPR, ele começou como um projeto muito de pesquisa, com um olhar muito na biologia e na ecologia dos animais marinhos, principalmente golfinhos e tartarugas, mas veio mudando ao longo do tempo exatamente porque a gente se conectou mais com esse território e entendeu que muito além de olhar a biologia e a ecologia dos animais, a gente precisava entender a saúde desse ecossistema, a gente precisava entender as dimensões humanas nesse ecossistema. Alguns dizem que é uma Amazônia na Mata Atlântica, um dos lugares mais desafiadores para se trabalhar no sul do Brasil e, quem sabe, na Mata Atlântica. Aqui é Vila das Peças, né? O território dentro do Parque Nacional de Superagui. A gente vive aqui em quase 50 comunidades tradicionais que vivem da pesca, que fazem esse uso dos recursos naturais. Aqui, Vila das Peças, Ilha do Mel e Superagui, é onde você encontra comércio, vendinha, assim, né? Mas as outras comunidades todas que estão para dentro são escambistas. Elas vivem, precisam da natureza preservada para viver, né? Você tem floresta atlântica, você tem áreas de formações pioneiras, você tem uma rica biodiversidade, espécies endêmicas, espécies que ocorrem só aqui, espécies sob pressão. Ninguém conhece o litoral do Paraná, as pessoas querem ver um litoral bonito, elas vão para outras regiões, mas esse litoral aqui é gigante em termos de natureza, de cultura, de arte, de pessoas, de formas de vida, de conexões, e é isso que a gente também quer mostrar com o Mega Coast. Além de paisagens, de animais, da fauna, da flora, também é rico numa cultura, uma diversidade de povos tradicionais, indígenas, caiçaras, quilombolas, agricultores familiares. Essas comunidades, assim, o nosso estilo de vida, né? Ninguém aqui tem conta em banco, guarda reserva para quando morrer, assim, né? Então a herança que a gente deixa é um ambiente preservado. Então não adianta nada você ter dinheiro no banco se o mar não tiver peixe para o teu filho poder pescar, né? Então assim, o nosso estilo de vida, assim, desde os indígenas, ele se armou-se para a gente viver nessa situação, assim, né? Primeira vez que fui para fora, acho que eu tinha 9 anos de idade. O meu piá, desde os 4 anos, leva para fora. As crianças vão tudo pro mar, né? A gente com as canoas, né? O restaurante tem 29 anos. Depois a gente foi trabalhando, foi saindo uma por uma, né? E ficou nós 12 e assim a gente foi indo para frente e foi dando certo. Trabalham bem, trabalhamos todas juntos, todas unidas, sorrindo, em paz com a vida, né? E assim nós estamos levando. Persistência, resistência e graças a Deus. Eu, por exemplo, assim, eu tenho uma dificuldade para me dizer se eu sou indígena ou se eu sou caiçara, né? Minha religião, por exemplo, é indígena. As crenças que a gente tem aqui no geral são tudo indígena, mas a gente é caiçara porque é fruto dessa miscigenação, assim, né? Então o Mega Coast ele vem nesse olhar de entender quais são os aspectos naturais e antrópicos que interferem na presença, na diversidade, da biodiversidade desse ambiente, né? Isso faz com que a complexidade do ambiente seja muito maior. Todos os conhecimentos são essenciais e é só nessa diversidade de conhecimentos que a gente consegue ter uma compreensão de um ambiente tão complexo, né, de relações tão complexas que é o que a gente vivencia aqui no litoral do Paraná. A gente sempre fala aqui que o nosso objetivo, assim, a nossa missão aqui é mostrar para quem vem de fora, para quem está chegando aqui, um pouquinho da forma da que a gente vive, assim, né? A religião nossa, ela tem um nome em Guarani, assim, né? Chama Nhanderecó, nosso jeito. Então, é mostrar isso, o nosso jeito, né? Os caiçaras, pescadores sábios e corajosos, aprenderam a decifrar as marés. A colher não apenas o peixe, mas também o silêncio, a fé, a paciência e a espera.
Suas redes são mais do que instrumentos de pesca. São extensões de uma cultura que sobrevive ao assalto dos dias. A ciência é a ferramenta que nos conecta no passado e no futuro, é quem nos permite tomar decisões mais assertivas para o futuro e também mais coletivas, mais justas, mais inclusivas. É só com base nesse conhecimento científico que a gente tem condições de entender quais são as perdas e os ganhos frente a cada uma das nossas decisões. Então, o Mega Coach ele também traz esse desafio de contextualizar a ciência num aspecto de entender o que a gente... Qual que é a condição e o cenário que a gente tem hoje no Paraná, né? Quais são as perdas, inclusive, que nós já tivemos até esse momento e o que a gente precisa fazer para que as escolhas futuras nos permitam garantir uma condição de vida, uma condição de qualidade ambiental, de saúde para todas as formas de vida que dependem desse ambiente. Entre esses rostos, caminham e navegam também os cientistas, como decifradores dos enigmas que ali pairam, para que a magia desse lugar continue existindo. Escutam o mar e a floresta, como quem lê um livro, escrito ao longo dos séculos, e lutam muito, dia após dia, movidos por uma paixão pela natureza que o coração e o conhecimento instigam. Ali, cada árvore tem olhos, cada rio tem memória, cada animal carrega uma história e cada ser humano emana energia. Todos, juntos ou separados, caminham sob a mesma trama invisível da existência. E como toda boa história, vieram também os vilões. Aqueles que quiseram partir este lugar em pedaços, medi-lo em cifras e esvaziá-lo em números. Só não faziam ideia do poder das forças que ali existem. Hoje a gente enfrenta aí um conflito muito grande entre as unidades de conservação, entre as ONGs, entre os gestores aí também, né? E as comunidades tradicionais, batendo cabeça, todo mundo querendo a mesma coisa, preservar o ambiente. E aí, tipo, os caras guerreando um contra o outro, sabe? Eu sou de movimento social, assim, né? Eu falo pra você assim, eu me cansa já, sabe, essa briga, assim, né? Eu acho que o grande desafio é colocar todos os interesses migrando ou indo para o mesmo lugar. Não divergindo, mas convergindo para uma conservação, para um uso sustentável. São forças que se chocam como correntes marítimas, criando redemoinhos onde a palavra diálogo ainda luta para crescer. Um lugar que é, ao mesmo tempo, palco e enredo. Quem vive ali carrega uma parte da energia desse todo. O quão desafiador é esse caminho? Porque a gente tem dificuldade de escuta. A gente tem dificuldade de escutar o outro e de entender até onde eu posso querer, garantindo essa sobrevivência coletiva, esse bem-estar coletivo, né? Eu acho que falta um pouquinho mais de se juntar mais, né? A conservação ajudando o pescador ajudando, né? Eu acho que tem que unir mais. As comunidades, as ONGs tinham mais que se juntar para garantir uma proteção eficaz da natureza. Está faltando um pouco de união aí. Eu acho que o desafio maior nesse momento é compartilhar um espaço. Como é que a gente compartilha ele, garantindo que não só a espécie humana, mas todas as espécies que têm o mesmo direito à vida possam utilizar desse ambiente, possam sobreviver nesse ambiente com qualidade e saúde. A nossa cultura ela é bem assim, ó, o povo caiçara, ele é uma pessoa que ele foi se ensinado para ele viver essa sutilidade, assim, sabe? Tipo, acordar, olhar pro céu e falar, o tempo não vai ficar bom. É um sujeito de muita fé, assim, né? É a mesma sensação do cara que tá lá na lua, lá, né? O cara vai lá e esquece do mundo, né? Lá é outra vida, lá tá lá, todos os problemas que tá aqui, você não lembra de nada. O problema que tem aqui, você vai pro mar, embarcou na canoa dali para fora, o problema daqui acabou. É
a vida da gente assim, né? Bem, um contato com a natureza, você vê lá um golfinho, você vê uma coisa pulando, né? Ou você vai lá dar uma cercada de peixe boa lá. A gente tem uma missão aqui, que é fazer o nosso trabalho da ciência com a melhor qualidade possível, da maneira mais integrativa possível, né, trazendo todos os olhares possíveis para dentro desse diálogo, dessa conversa. O ir para o mar é maravilhoso, não tem coisa melhor assim para a gente. Assim, né? Então, eu trabalho com a conservação da natureza. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade de escutar as populações humanas e as diferentes pessoas que estão no território, mas eu tenho uma responsabilidade de encontrar a voz daqueles organismos que não têm voz. Ah, eu gosto. Tudo é mar para mim. O que se percebe é a existência de uma força constante e crescente que ecoa cada vez mais, como um coro que começa baixo, mas se espalha. Uma consciência coletiva de que o futuro depende da união, de que nenhuma história resiste sozinha. Para mim, o trabalho que a gente desenvolve no litoral do Paraná, em especial, porque a gente está aqui, eu acho que ele reflete em qualquer lugar do globo, porque a gente está falando de biodiversidade, a gente está falando de natureza, a gente está falando de serviços ecossistêmicos, a gente está falando de uma estrutura que mantém a vida, mesmo que seja só nesse lugarzinho aqui, né? Onde existe tensão, também existe vida. Uma vida que se traduz no diálogo, que ainda engatinha, e na consciência que floresce a cada segundo. Então, eu não entendo que a ciência é simplesmente algo para a produção de um texto acadêmico. Eu acho que a ciência é a grande oportunidade, a grande ferramenta que a gente tem de levar um processo mais inclusivo, mais interativo, mais coletivo, considerando que a gente não está sozinho nesse planeta. Para acreditar que essa união existe e que ela vai ficar ainda mais forte, basta olhar em volta. É por isso que estar ali no litoral do Paraná é testemunhar um pedaço da eternidade. Mas onde reside essa fatia do eterno? Se você ficar em silêncio e observar por um tempo, vai perceber que as montanhas, com suas florestas, mangues e rios, trabalham em conjunto com o mar. Este trabalho de compensação energética é a base do equilíbrio e da estabilidade, que garantem a vida dos seres que ali vivem. São poucos os lugares que são, ao mesmo tempo, palco e enredo. É dessa eternidade que estou falando. É um ciclo que tem como base a plena consciência que, sem o outro, não se sobrevive. Bom, o que me inspira, né, a fazer o trabalho que a gente vem desenvolvendo há tanto tempo? Eu, de verdade, não acho que eu tenho o direito de parar. Eu acho que nenhum de nós tem o direito de parar. Nenhum de nós tem o direito de não fazer esse trabalho acontecer. Mas, no fim, acho que cada um de nós tem uma missão aqui. E essa missão não pode ser individual. Essa missão tem que ser coletiva. Ela tem que ser por um coletivo. Um verso que se fala no fandango aí, né? Que eu acho muito bacana, assim. É um poema de uma pessoa que já morreu, né? Que fala assim: o oásis que Deus criou, quero aqui para sempre morar. Vidas infinitas, lembranças cultivadas ao som do mar. Não me assusta teu cantar. És para mim um prazer ver tudo o passado falar. Mesmo as mais tristes canções tu consegue amenizar. Caiçara, homem do mar, no qual posso confiar. Homem forte e valente, quando com o mar vai lidar. Se orgulha de ser caiçara e chamado homem do mar. Embarca no seu barco e rema para depressa chegar, porque o abraço quente dela é boas-vindas do mar. Abraça o filho querido e diz como para um amigo: filho, leve consigo, a sua herança é o mar. Esse é um verso que os velhos
canta assim, né?